As canetas emagrecedoras nunca estiveram tão em alta pelos excelentes resultados no emagrecimento, mas o acompanhamento nutricional também é muito necessário nesse período e não só durante o emagrecimento, mas depois também, né? Sempre muito bem-vindo. O Cleison Galdino, ele é nutricionista, vai bater um papo conosco para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Que satisfação, né, estar aqui nesse programa. Sem sombra de dúvida, é uma honra para mim estar falando de um assunto tão importante, né? A Monjaro, ela chegou no Brasil, as canetinhas emagrecedoras realmente elas vieram para evolucionar, né, o mercado do emagrecimento. Contudo, a gente sabe que a maioria das pessoas busca o emagrecimento, porém, elas não são a solução para a obesidade. Né, a mudança do estilo de vida, uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, isso faz parte da mudança do estilo de vida, até porque hoje a mudança da qualidade de vida de todos os pacientes, com sombra de dúvida de todas as pessoas, né? A gente modernizou, realmente todas as pessoas são sedentárias, têm um mau hábito alimentar, né, devido à correria, como também a gente fala sempre sobre a qualidade de sono, né? E é importante para mim estar aqui falando da alimentação e da qualidade de vida, a qual esses pacientes que buscam emagrecimento devem também se atentar durante o uso das canetinhas emagrecedoras para não sofrer com aquele efeito sanfona. Com certeza, essas canetas vieram realmente para revolucionar. Eu uso, assumo e recomendo, mas claro, com orientação médica e com um acompanhamento nutricional. O que o Cleison falou faz toda a diferença, senão você fica naquele efeito sanfona. Engorda, emagrece, aí vem a questão da flacidez, os problemas, né? E o ideal é a gente manter ali uma rotina de hábitos saudáveis. A caneta, né, ou as canetas, dependendo do caso, ajuda bastante porque reduz a fome e você consegue fazer a dieta, porque nem sempre é fácil, né? Aliás, dieta não, né, doutor? Reeducação alimentar. Isso. Perfeito, né? Como você já salientou aí, né, o papel da nutrição realmente é fazer com que esse processo de emagrecimento ele seja seguro, né, seja saudável e que venha no paciente, né, ter um emagrecimento duradouro, né? Como a nutrição ela vai contribuir para acelerar esse processo de emagrecimento e para prevenir possíveis efeitos colaterais, como você já salientou, né, a perda de massa muscular vai ser importantíssimo durante esse processo de emagrecimento, prevenir ao máximo, até para prevenir a flacidez, como você já salientou, e como também a queda do metabolismo desse paciente, como também para prevenir possíveis deficiências de vitaminas e minerais, até mesmo esses efeitos gastrointestinais, como a constipação, a ânsia de vômito. Então, por isso que é importante ter um acompanhamento tanto médico como também nutricional. Aquela história, você é o que você come, faz sentido, né? Não no sentido mais amplo, mas na prática é bem isso. E como o Cleison falou, emagrecer é muito bom, mas com saúde, com responsabilidade e com nutrição. Porque se você cortar ali alimentos essenciais, vai perder vitaminas, minerais, e aí perde o cabelo, a pele fica ruim, as unhas, e principalmente a questão da massa magra, né? Perder músculo é muito grave. Quais são as principais consequências, né, de perder músculo? Porque além do metabolismo, tem a questão também do envelhecimento, que nós vamos precisar muito deles. Isso, realmente, como você já salientou, na verdade, a nossa matéria-prima, principalmente é o músculo, né? O nosso corpo ele não tem, na verdade, um armazenamento. A todo tempo, o nosso corpo ele vive em turnover de proteína, ou seja, ele vive em síntese e quebra. Por isso que, na maioria das vezes, quando você não tem um acompanhamento nutricional, esse paciente ele vai ter a queda de cabelo, vai ter a flacidez, a perda da massa muscular e, como o mais importante, né? Quando o paciente ele perde bastante músculo, ele também diminui a imunidade dele. Né? O músculo hoje ele é visto como um órgão anti-inflamatório. A gente vê a importância das miocinas, né? Você pode ver até pelo problema na pandemia. Né? Pacientes que não tinham a massa muscular, eles tinham um risco maior de ter uma complicação, porque ele tem uma inflamação que tem uma quantidade maior de gordura. E como é importante também para a gente prevenir, possivelmente, como você falou, o efeito platô. Né? Quando o paciente ele perde muito músculo, o metabolismo dele vai desacelerando e você chega mais fácil nesse efeito platô e o paciente, na maioria das vezes, tem esse reganho de peso. Por isso que é importante, em todo o processo de emagrecimento, independente seja o uso das canetinhas ou não, preservar a massa muscular. Cleison, e o programa alimentar,
ele é individualizado, né? Cada pessoa tem suas necessidades específicas. Então, é preciso uma consulta, uma anamnese, exames para saber exatamente o que oferecer para esse paciente, porque tudo que faz falta vai ali, o déficit vai trazer consequências, mas o excesso também não é benéfico. Como funciona no dia a dia? Pronto, né? Aqui na clínica, graças à tecnologia, a gente tem também o uso da calorimetria indireta. Esse exame vai ser utilizado para a gente avaliar a taxa metabólica basal, ou seja, isso é a quantidade de energia que o paciente precisa para se manter vivo, né? Como você relatou, todo paciente ele tem uma necessidade, tem uma individualidade, e de acordo com a anamnese, a gente vai ver as preferências alimentares e também as aversões. Tem diversos pacientes que vão ter uma intolerância alimentar, uma impermeabilidade alimentar. Então, mesmo que aquele alimento seja saudável para você, para mim pode ser maléfico. Então, por isso que é importante a gente ter uma consulta, levar em consideração principalmente também a sua genética, né? Todos nós temos um antepassado, a gente tem pacientes que, mesmo com um hábito alimentar adequado, vai sofrer essa interferência na qualidade de vida. Também é prescrito, de acordo com a necessidade do paciente, os exames laboratoriais, para a gente ver como é que está as vitaminas desses pacientes, ver como é que está totalmente aquele contexto bioquímico, ver como é que está a glicemia, ver como é que está o colesterol, porque eu sempre falo que a saúde, ela, além da ausência de doença, eu sempre atuo na prevenção, até mesmo antes que a doença chegue no paciente. Outra coisa importante é a suplementação, né? Principalmente para quem pratica alguma atividade física, quer melhorar a performance, ganho de massa. Então, isso também pode ser adequado, né, juntamente ao plano. Isso mesmo, né? A suplementação, como o próprio nome já diz, ele é um suplemento, né? Quando você não consegue atender às suas necessidades nutricionais, você deve suplementar. Na maioria das vezes, como você falou, durante o processo do emagrecimento, com o uso das canetinhas emagrecedoras, como a fome é pouca, fica muito difícil de você atender à necessidade nutricional desse paciente, né? Por isso que, na maioria das vezes, a suplementação ela vai ser importante. Por exemplo, a whey protein, né? Eu sempre utilizo com meus pacientes para prevenir a perda de massa muscular, porque naquele shake você consegue ter uma quantidade ótima de proteína e é fácil, tem uma digestibilidade ótima também para esse paciente, como também as vitaminas e minerais. Sempre é importante você estar olhando ali as fibras também, quando necessário, para prevenir a constipação desse paciente. E no âmbito esportivo, realmente eu sou suspeito a falar, eu sou um expert em suplementação, né? A utilização de creatina, cafeína, bicarbonato, né, surge como ergogênicos, né, já são suplementação que são utilizados para performance, né, desse paciente. A gente sabe que cada vez mais, né, o público esportivo está aumentando, não como uma busca estética, mas também como saúde, né. Hoje eu sempre digo que também a estética está lado a lado com a saúde. E como é bom também se sentir bem, né, isso é o mais importante. Agora, objetivo alcançado, aprendi a comer, é preciso fazer uma manutenção periódica. De quanto em quanto tempo? 6 meses, 1 ano, eu devo voltar no especialista? Bom, meus pacientes sempre a gente não vem de consulta, né? A gente traz planejamento alimentar, a gente visa realmente ter o paciente a mudança do estilo de vida. Então, esse contexto assim, de assim, eu vou ter um paciente, até às vezes eu acho que isso é um pouco falho, né? Quando você tenta realmente emagrecer o paciente e você depois deixa ele de lado, né? A gente sabe que o emagrecimento, a obesidade, ela é crônica, né? E sempre, como eu sempre passo para todo mundo, eu sempre gosto de ter o paciente por perto, né? Durante esse período, mesmo que eu não veja o paciente, eu mando uma mensagem para saber como é que ele está, como é que tá os hábitos alimentares, como é que está a vida dele. Mas sempre, como eu te falei, a gente tem um plano de acompanhamento, a gente não tem consulta, né? Então, esse paciente faz um plano que, durante esse processo, a gente tenta utilizar as margens de ferramentas que a gente tem possível para mudar a qualidade de vida desse paciente e a gente ele entender que a mudança do estilo de vida ela é a principal ferramenta para ele ter uma boa qualidade de vida. E durante esse período, cada vez mais os pacientes sempre realmente, às vezes, eles vêm realmente só para ver como é que estão os exames, como é que está o peso, como é que está a composição corporal. Isso que é o mais importante, a gente tem sempre o paciente por perto, mas sempre assim, de 6 em 6 meses, aqueles pacientes que já chegaram no seu objetivo, ele volta para fazer aquele exame de rotina, né? Como eu sempre falo, a saúde ela é além da ausência de doença. Cleison, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para conversar conosco e tirar nossas dúvidas. Sem sombra de dúvida, muito obrigado, fico à disposição
quando vocês precisarem, sempre para falar de nutrição, de saúde, de longevidade, qualquer assunto que esteja relacionado à saúde. Muito obrigado mesmo e fico grato, né, pelo convite e que não precisarem, eu estou à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Até lá, você pode conversar comigo, com a nossa equipe nas nossas redes sociais, especialmente no nosso perfil lá no Instagram, @canal Doutor TV. Pode me chamar no meu particular também, @Salatiel Araújo. Ficou com dúvida? Envia pra gente. Quer ver outro tema aqui no programa? Sugere, nós vamos buscar um especialista para responder você. E se você é o especialista, quer participar conosco, compartilhar conhecimento? Entre em contato também, será um prazer recebê-lo aqui.